Olá pessoal, meu nome é Gessé Ribeiro, sou professor de matemática do Personal Educa e hoje falaremos sobre equação e inequação trigonométrica. Então vamos lá, só um detalhe, se você não sabe muito bem sobre ciclo trigonométrico, volta lá na aula de trigonometria no triângulo retângulo e ciclo, porque a gente vai usar muito, mas muito. Se você não sabe, não vai rolar. Então, vamos nessa. Vou trabalhar com exemplos, vou começar com esse daqui, ó. Seno de x igual a 1. Quando que seno de x é igual a 1? Muito bem, vamos diretamente para o ciclo trigonométrico e aí eu vou relembrar com vocês que o ciclo nada mais é do que uma circunferência de raio 1. E se é uma circunferência de raio 1, significa que a coordenada aqui é 1, 0, a coordenada aqui é 0, 1, a coordenada aqui é 0, menos 1 e a coordenada aqui é menos 1, 0. Nós sabemos que esse eixo vertical é o eixo do seno e o eixo horizontal é o eixo do cosseno. E aí eu pergunto para vocês, quando no eixo do seno o valor do ângulo é 1? Quando? Nesse ponto, né? Ok, mas quanto vale esse ponto falando em termos de ângulo? Começa aqui, aqui vale 0, daqui até aqui eu andei 90 graus, então aqui seria o 90. Mas a gente não vai trabalhar com graus nessa aula, a gente vai falar sempre em radianos. Quanto é 90 graus em radianos? Π sobre 2. Como que eu sei disso? Basta você pensar que π é igual a 180. Então 90 é metade disso, π sobre 2. Ok, então quando que seno de x é 1? Quando x valer π sobre 2. Beleza, isso vale para a primeira determinação do x. O que é isso? Vale para o seguinte, do zero até eu dar uma volta completa e chegar em 2π, a resposta é somente essa mesmo, π sobre 2. Porém, se eu der uma volta completa e cair aqui de novo, também é resposta. Se eu cair de novo, também. Então, na verdade, existem infinitas soluções partindo dessa daqui, tanto positivas quanto negativas. Então, o modo correto de eu colocar a solução desse exercício é a seguinte: x real, x pertencente aos reais, share, tal que o x é igual a π sobre 2, que é o primeiro valor que eu encontrei, mais 2kπ, sendo que k é um número inteiro. Como assim? O que é esse 2kπ? Esse 2kπ está indicando que não só o π sobre 2 é resposta, como π sobre 2 mais uma volta também é resposta, mais duas voltas também é resposta. Como π sobre 2 mais uma volta no sentido horário também é resposta. Então, todos os valores que forem π sobre 2 ou π sobre 2 mais uma quantidade de voltas sempre serão solução da equação seno de x igual a 1. Ok? Segundo exemplo, cosseno de x igual a meio. Novamente, nós vamos ao ciclo trigonométrico. Quando que cosseno de x é meio? Vocês devem lembrar, né, que cosseno de x, cosseno de 60 dá meio, por aquela tabelinha da trigonometria e tal. Então a gente sabe que cosseno de 60 graus é meio. 60, que em radianos, vai ser exatamente π sobre 3, já que 60 é 1/3 de 180. Ok. Percebam que exatamente aqui, ó, tá o meio. Porém, não é só no 60 que a gente vai ter o cosseno de x valendo meio. Se eu continuar e marcar esse ponto aqui, nesse ponto o cosseno de x também é meio. E que ponto é esse? Bom, aqui é 90. De 90 para 60 a diferença é 30 graus. Nós sabemos que aqui é 270. Para chegar nesse ponto aqui eu também vou andar 30 graus. 270 mais 30, 300. 300 que vai ser exatamente quanto em radianos? Se 60 é π sobre 3, então 300 tem que ser 5 vezes isso. Ou seja, 5π sobre 3. E agora, eu tenho duas soluções? Não, você tem muito mais, você tem infinitas soluções. E como que eu vou escrever isso? Seguinte, solução, share, x pertencente aos reais, tal que x é igual, qual é o primeiro resultado que eu encontrei? π sobre 3. Então, x é igual a π sobre 3 mais 2kπ
ou... Aí eu coloco o segundo resultado que eu encontrei, 5π sobre 3. Ou x é igual a 5π sobre 3 mais 2kπ. E não esquece de colocar que o k é um número inteiro, isso é importantíssimo. Porque senão como que eu saberei quem é esse k? Esse k pode ser real, pode ser natural, pode ser, enfim. Você tem que especificar que ele é um valor inteiro. Novamente, só para ficar bem claro, seguinte, por que o 2kπ? Porque não é só o π sobre 3 que é a resposta. Quando eu der uma volta e cair em cima dele de novo, também será a resposta. E assim por diante, também vale para o 5π sobre 3. Continuaremos em breve. Próximo exemplo, tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Nós sabemos que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, mas não será só isso. Vamos ao ciclo trigonométrico. Meu ciclo aqui. Vou marcar 30 graus, que também é igual a π sobre 6, já que 30 é 1/6 de 180. E aí eu quero saber qual é o outro valor que também dá raiz de 3 sobre 3. Vou relembrar com vocês o seguinte, quando se trata de tangente, o primeiro e o terceiro quadrante, os dois são positivos e os outros dois são negativos. Como a tangente deu positiva, o outro resultado certamente estará no terceiro quadrante. E qual será ele? Bom, nós sabemos que o eixo da tangente é esse daqui. Se esse é o eixo da tangente, basta eu pegar da origem até esse ponto, continuar traçando até lá, e aí eu vou descobrir que se a distância daqui até aqui é 30 graus, aqui também tem que ser 30 graus. Se aqui é 180, então aqui é 210. Que em radianos vai ser igual a 7π sobre 6. Por quê? Se aqui é π sobre 6 e 210 é 7 vezes 30, então vai ser 7 vezes π sobre 6. Tá aqui, 7π sobre 6. Então, esses são os dois resultados que nós encontramos. Nesse caso da tangente, em alguns outros casos específicos, o que acontece é que você não vai colocar mais 2kπ. Já vou explicar por quê. A nossa solução então vai ficar x pertencente aos reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais kπ, sendo k um número inteiro. Por que que eu coloquei kπ e não 2kπ? É o seguinte, pega o π sobre 6, anda exatamente esse espaço aqui. Quantos graus você andou? 180, certo? Quanto é 180 em radianos? Π, ok. Anda do 210 até chegar aqui, na segunda determinação desse valor. Quanto você vai andar? 180, que é π. Ou seja, a cada π que você anda, você vai cair em uma das duas respostas. Então, nesse caso, a gente vai colocar a primeira das respostas mais kπ, ok? Isso é o usual, numa questão teste, é assim que vai estar, é assim que você deve fazer. Um outro exemplo que vai ser mais ou menos parecido é esse daqui, ó, seno de x igual a cosseno de x. Quando que seno de x é igual a cosseno de x? Bom, a gente sabe que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que por um acaso também é cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então dá pra gente sugerir 45 aqui, que no caso seria π sobre 4. Ok, mas não é só nessa situação que os dois serão iguais. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o eixo do seno, aqui eu tenho o eixo do cosseno. Eu já sei que no 45 graus, que é a mesma coisa que π sobre 4, eu sei que o seno é igual ao cosseno, ou seja, seno de π sobre 4 é igual ao cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2. Isso acontece porque tanto o seno quanto o cosseno são positivos no primeiro quadrante. Porém, no segundo quadrante, enquanto o seno é positivo, porque está acima do eixo x, do eixo do cosseno, o cosseno é negativo, porque está do lado esquerdo. E aí eu pergunto para vocês, qual é o outro quadrante em que os sinais do seno e do cosseno são iguais? Exatamente, terceiro quadrante. No primeiro quadrante, os dois são positivos e no terceiro quadrante, os dois são negativos. Se você não se lembra, colocar aqui rapidamente para a gente lembrar, seno, cosseno. O seno, ele é positivo nos quadrantes de cima, negativos no de baixo.
o cosseno, só fazer um pouquinho mais bonitinho, o cosseno, ele é positivo nos quadrantes da direita, negativo nos quadrantes da esquerda. Então, o outro quadrante em que os dois têm sinais iguais é o terceiro quadrante, ó, menos e menos. Então, certamente, o outro ponto estará no terceiro quadrante. E para ser igual, vai ter que ser algum número múltiplo de 45. Qual é um múltiplo de 45 no terceiro quadrante? Esse daqui, né? Quantos graus? 225. Quanto em radianos? 5π sobre 4. Como que eu sei disso? Essa distância é 45 graus, então essa distância tem que ser 45. 180 mais 45, 225. Além disso, se aqui é π sobre 4, e eu sei que 225 é 5 vezes 45, então esse valor tem que ser 5 vezes π sobre 4. Esse é um caso muito parecido com esse anterior, porque a diferença entre as soluções é fixa, é sempre π. Então, eu vou colocar a solução da seguinte forma. X pertencente aos reais, tal que x é igual ao primeiro deles, que é o π sobre 4, mais kπ, sendo que k é um número pertencente aos inteiros. Toda vez que a distância entre as raízes for igual, você não vai colocar 2kπ. No caso aqui a distância é π, você vai colocar kπ. Se tivessem 4 soluções e a distância entre elas fosse π sobre 2, você colocaria kπ sobre 2.